Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos trabalhar um tapete retangular muito fácil e econômico. Esse tapetinho aqui que vocês viram aqui na foto inicial do vídeo, ficou medindo 66 centímetros de comprimento por 43 centímetros de largura. O peso total deste meu tapete ficou em 334 gramas. Vai variar dependendo da tensão de ponto de vocês e o fio utilizado. Eu tô usando os fios da Círculo, tá? Na linha Barroco Max Color e Multicolor Premium. O Premium é esse detalhe aqui mescladinho no meio das carreiras. Tô utilizando rosa na cor 6085. Barroco Max Color da linha Candy Color, que são aqueles tons pastéis. Esse aqui é 3526. E Multicolor Premium, que tem um brilho maravilhoso, na cor 9284, tá? A quantidade exata de cada cor que eu utilizei estará aqui abaixo na descrição de vídeo. Assim, vocês podem utilizar aí as sobras de material que vocês têm para a confecção dessa peça, tá? Eu vou pausar aqui e já volto para a gente dar início à nossa aula. Bom, meus amores, dando início à nossa aula, estou trabalhando com a agulha 3,5 milímetros e vamos precisar de tesoura para os arremates, porque a gente tem várias trocas de cores. Iniciei aqui com a cor mais clara, com rosa bebê, com um total de 47 correntes. Se você quiser trabalhar a passadeira, na próxima aula estarei trazendo a aulinha com dicas também, tá? Eu vou fazer uma passadeira de 1,20 m e na próxima aula, se você já é inscrito, continue acompanhando nossas aulas. Se não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho, assim você será notificado a cada vídeo que for lançado aqui no canal, tá? Feitas as 47 correntes, vou laçar o fio na agulha e vou contar a partir da agulha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui na sexta correntinha, vou trabalhar um ponto alto. Esse cordãozinho aqui vai servir para depois a gente trabalhar o canto do nosso tapete, já que ele é retangular. No próximo intervalo, um ponto alto. E no próximo, outro ponto alto. Nós vamos trabalhar grupinhos de 3 pontos altos, separados por uma corrente, pulando uma correntinha de base. Pulei a corrente, vou trabalhar o meu grupo de número 2, de 3 pontos altos, sendo um ponto alto para cada ponto de base. Uma corrente, pulo uma corrente de base e vou trabalhar o meu terceiro grupo. 3 pontos altos. Vamos repetir esse padrão até ficarmos com um total de 10 grupinhos de 3 pontos altos, separados por uma correntinha e pulando uma correntinha de base. Feito então os nossos 10 grupinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente, vou fazer uma correntinha de intervalo, pular uma corrente e trabalhar um ponto alto. Então, esse intervalinho aqui ficou idêntico ao nosso primeiro aqui. Como se fosse uma corrente, um ponto alto e uma corrente, tá? Vou entrar aqui dentro desse intervalinho com um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntes. Lacei, trabalhando aqui dentro desse ponto alto, faço mais 2 pontos altos. Vou fazer 3 correntes, laçar o fio e ainda no mesmo intervalo, trabalho mais 3 pontos altos. 2 e 3. Essa pontinha de fio, depois a gente arremata ele, tá? Então, aqui no canto, ó, eu fiquei dessa forma. Quando eu for finalizar a carreira aqui, ainda nesse mesmo intervalo, a gente ainda vai trabalhar mais 3 pontos altos, tá? Você já vai ver como vai ficar aqui já no próximo intervalinho, aqui no outro canto. Faço uma corrente, laço. Nesse primeiro intervalinho de uma corrente, eu trabalho o grupinho de 3 pontos altos. Esse já vai ser o padrão para
para as carreiras demais, tá? Sempre onde tiver uma corrente, nós vamos trabalhar grupinhos de 3 pontos altos. Como eu acabei de fazer nesses 2 intervalinhos agora. Uma corrente, vou para o próximo intervalo, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Sempre com uma corrente de separação, vamos trabalhar os próximos intervalos de uma corrente 3 pontos altos. Tá? Quando chegar aqui nesse último intervalo, eu volto para trabalhar aqui a parte do canto junto com vocês. Feita a minha repetição dos bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente, chegamos aqui ao intervalo do canto do nosso tapete. Faço a correntinha, laço. Pegando a salsinha aqui agora no canto, vou trabalhar 3 pontos altos, 3 correntes. Dentro do mesmo intervalo, mais 3 pontos altos. Três correntes. E ainda no mesmo intervalo, mais 3 pontos altos. Então, trabalhando esses 3 grupinhos de 3 pontos altos aqui no canto, a gente dá a forma já retangular do nosso tapete. Nesses 2 intervalinhos de 3 correntes, nas próximas carreiras a gente estará trabalhando os leques, dando formato de tapete retangular. Faço uma corrente e vou fazer a repetição dos bloquinhos de 3 pontos altos em cada intervalo de uma corrente de base. Uma corrente de separação, um bloquinho de 3 pontos altos. Uma corrente, 3 pontos altos no próximo intervalo de uma corrente. Vamos fazer essa repetição até chegar ali no próximo canto, onde eu já volto para finalizar aqui junto com vocês, tá? Então, até esse último intervalo de uma corrente, trabalhe os 3 pontos altos. Feita a minha repetição dos bloquinhos, já fiz a correntinha, agora vamos finalizar esse canto do tapete. Lacei o fio, dentro desse intervalo onde eu já fiz 2 grupos de 3 pontos altos, vou fazer mais um. Então, aqui eu trabalho 3 pontos altos, faço 3 correntinhas e finalizo com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha do início. Dessa forma, eu fiquei com esse canto idêntico ao trabalhado aqui no outro canto. Certo, amores? Vamos, então, passar para a próxima carreira. Para isso, eu preciso caminhar com ponto baixíssimo pelos próximos 2 pontos altos e aqui dentro do intervalo de 3 correntes. Então, aqui eu já estou num canto do trabalho. Aqui eu vou trabalhar um leque. 3 correntes para dar altura de um ponto alto e mais 2 pontos altos. Faço 3 correntes, porque é o leque, e no mesmo intervalo mais 3 pontos altos. Então, aqui eu já tenho formado o meu primeiro leque. Faço uma correntinha. E aqui a gente vai fazer aquela repetição dos grupinhos de 3 pontos altos em cada intervalo de uma corrente de base. Uma corrente de separação e vou para o próximo intervalo e vou fazer essa repetição até chegar lá no canto, onde eu preciso aqui começar a fazer os leques, tá? Então, até esse último intervalo da parte reta ou da lateral do trabalho, eu vou repetir esses bloquinhos aqui. Vamos ficar com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bloquinhos de 3 pontos altos e eu já volto para trabalhar aqui o cantinho junto com vocês. Feita então a repetição dos bloquinhos de 3 pontos altos, chegamos aqui no nosso cantinho. Já fiz a correntinha de separação. No meu primeiro intervalo,
vou fazer o leque, assim como eu fiz lá no início da carreira. 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos, no mesmo intervalo, formando um leque. Uma corrente, vou aqui para o próximo intervalo e vou trabalhar o meu segundo leque, composto por 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos. Uma correntinha de separação e aqui está pronto já um canto do meu trabalho. Vamos trabalhar os bloquinhos de 3 pontos altos até chegar aqui nesse canto onde a gente vai trabalhar o leque, mas quando chegar aqui eu já volto para finalizar esta carreira junto com vocês. Trabalhada então a minha repetição dos bloquinhos de 3 pontos altos, feita a correntinha, vamos trabalhar aqui o nosso leque. 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. Uma correntinha e finalizo com um ponto baixíssimo na terceira correntinha aqui do primeiro leque trabalhado da carreira. Então, a gente fica dessa forma. Vamos à próxima carreira. A partir de agora, vai ser apenas repetições. Sempre vamos caminhar com pontos baixíssimos até chegar dentro do intervalo do leque. Subiremos 3 correntes, que equivale ao primeiro ponto alto, e vou repetir o leque de base. 2 pontos altos, porque o primeiro ponto já foi as 3 correntes, 3 correntinhas, laço, 3 pontos altos. Sempre será leque sobre leque nos cantos, ok? Uma correntinha e aqui na lateral sempre 3 pontos altos em cada intervalo de uma corrente de base. Agora, a cada carreira vai aumentando um bloquinho, tá? Porque a gente está fazendo esses aumentos, então a cada carreira vai aumentar um bloco, tá? Vou trabalhar esses blocos até aqui o último e já volto para trabalhar a parte do canto junto com vocês. Trabalhei a repetição dos blocos e chegamos aqui no nosso canto, onde a gente vai fazer os leques. Lacei o fio, aqui eu já fiz a corrente, tá, gente? Leque sobre leque. 3 pontos altos. 3 correntes e 3 pontos altos no mesmo intervalo. Então, leque sobre leque. Uma corrente, e agora na base eu já tenho uma corrente aqui entre os leques. Vou trabalhar um bloquinho de 3 pontos altos. Nessa carreira, eu vou ter um bloquinho entre cada leque. Na segunda carreira, já vou ter 2. Na primeira corrente e na segunda corrente, assim vai expandindo, vai aumentando o nosso tapete. Lacei, leque sobre leque, repetição aqui do próximo canto do tapete. 3 correntes, aliás, 3 pontos altos, agora sim 3 correntes e novamente 3 pontos altos. Uma corrente e vamos repetir aqui os nossos bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Quando você chegar aqui nesse leque, vai repetir leque sobre leque, uma correntinha e o bloquinho de 3 pontos altos, assim como a gente fez aqui nesse canto. Vou trabalhar as minhas repetições e já volto para finalizar a carreira junto com vocês.
A gente já fez as repetições, aqui eu fiz os leques, tá? E o bloquinho de 3 pontos altos, bloquinhos em cada intervalo de uma corrente, com uma correntinha de separação. Aqui eu já fiz o leque no canto. E aqui nesse intervalinho a gente trabalha o bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha, finaliza com ponto baixíssimo na terceira correntinha do início. Caminhamos para dentro do nosso leque. Então, faço pontos baixíssimos pelos 2 próximos pontos altos e também dentro do intervalo de 3 correntes. Subimos 3 correntinhas e trabalho 2 pontos altos. Contando as correntes iniciais, tenho o meu primeiro intervalinho de 3 pontos altos, faço 3 correntes e 3 pontos altos no mesmo intervalo, formando um leque no canto. Todos os cantos a gente precisa fazer essa repetição do leque, certo, gente? Uma correntinha e vamos fazer a repetição de 3 pontos altos em cada intervalinho de uma corrente. Uma correntinha, 3 pontos altos. Tá, gente? Agora não tem mistério. É só trabalhar essas repetições, os bloquinhos. Quando chegar aqui no cantinho, vou fazer a repetição do leque. E agora, entre cada leque, eu tenho 2 intervalos de uma corrente. Então, aqui a gente vai trabalhar 2 bloquinhos de 3 pontos altos, tá? Aqui eu tinha 1, nessa carreira eu vou ficar com 2, na próxima 3 e assim por diante até a finalização do tapete. Chegando aqui, eu vou repetir o leque. Vou virar o trabalho e seguir fazendo os bloquinhos de pontos altos separados por uma corrente. Leque sobre leque e já volto para finalizar a carreira junto com vocês. Feitas minhas repetições aqui dos blocos, repeti leque sobre leque, os 2 bloquinhos de 3 pontos altos, porque eu tinha 2 intervalos de uma corrente, leque sobre leque. Ponto alto, os bloquinhos, e aqui no último canto já fiz o leque sobre leque. Correntinha de separação sempre, e aqui vou trabalhar os 2 últimos bloquinhos de 3 pontos altos. Faço uma correntinha, finalizo com um ponto baixíssimo na terceira correntinha do início. Amores, eu faço trocas de cores no meu tapete. Se você for trabalhar uma cor única, faça pontos baixíssimos até chegar dentro do leque e vai fazendo as repetições, tá? Eu vou cortar o meu fio aqui e vou trocar de cor. Depois a gente arremata esses fios direitinho. Então, eu vou entrar com o rosa mais fechado, onde vou trabalhar apenas uma carreira com ele, tá? Já vou mostrar pra vocês como será a minha troca de cor. Vou começar aqui no cantinho só pra mostrar pra vocês como aqui vai aumentando a quantidade de blocos, tá? Então, vou começar aqui no leque, onde eu faço um ponto baixo e 2 correntes, que equivale a um ponto alto. Laço o fio, trabalho 2 pontos altos, ficando com um total de 3. Subo 3 correntes, laço o fio, depois a gente arremata esse fio também. Como a gente trabalha blocos, não tem como eu esconder ele no meio dos pontos. Então, depois a gente faz aquele arremate que a gente divide o fio em 2 partes e dá os nozinhos para esconder o fio. Fiz o leque e uma corrente. Agora, eu tenho 3 correntinhas de intervalo entre cada leque. Então, eu vou trabalhar 3 blocos. 1, 2, 3. Uma corrente, 3 pontos altos. Uma corrente
e novamente 3 pontos altos. Tá? Então, se nessa carreira eu tinha 3 pontos altos, aliás, 3 blocos de 3 pontos altos, na próxima eu terei 4. 1, 2, 3 e 4. Lacei o fio, leque sobre leque. Três pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos. Então, aqui está pronto o meu primeiro canto. Uma correntinha e vou repetir os bloquinhos, tá? Ou seja, gente, sempre quando tiver uma corrente na base, sobre essa corrente a gente vai trabalhar os bloquinhos de 3 pontos altos. Da mesma forma que ali no canto, entre os leques, está aumentando um bloco a cada carreira, aqui na lateral também está aumentando, tá, gente? É automático, tá? É bem simples, não tem mistério. A cada intervalinho de uma corrente, você vai fazer os 3 pontos altos, tá? Beleza. Quando eu finalizar essa carreira, eu vou arrematar o fio, vou trocar de cor de novo. E assim eu vou fazendo da forma que eu vou mostrar ali pra vocês, tá? Vou afastar aqui os meus novelinhos. Olha só, eu trabalhei essas carreiras aqui junto com vocês, tá? Foram um total de 5. A primeira carreira, tá? Segunda, terceira, quarta e a quinta. Iniciei essa carreira aqui com vocês no rosa fechado. Vou arrematar o fio, entrar com uma carreira no Multicolor Premium. Vou cortar o fio e vou entrar mais uma carreira no rosa mais fechadinho. Cortar o fio, aí vou trabalhar 4 carreiras no rosa bebê, uma no rosa fechado, uma no Multicolor Premium e 3 carreiras no rosa fechado, tá? E aí, depois de eu fazer todas essas repetições, eu volto para trabalhar o biquinho de acabamento no nosso tapete, que é super fácil também, tá? Então, vamos lá contar as carreiras. Vou desconsiderar essa primeira aqui, tá? Vou contar aqui a partir quando a gente começou a formar os leques, certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 carreiras nessas trocas de cores, ó, vou deixar aqui, ó, que eu acho que aqui vocês conseguem visualizar cada vez que eu troquei de cor, tá? Após essas 16 ou 17 carreiras, se você for contar aqui da primeira, aqui que a gente iniciou lá, acima das 47 correntes, são 17 carreiras. Ou 16 a partir dos leques, tá? Finalizada essa última carreirinha aqui de blocos, eu volto para trabalhar o biquinho junto com vocês, tá? Ok, meus amores? Então, é só seguir fazendo essa repetição de leque sobre leque. Os blocos vão aumentando um a cada carreira. É super simples, tá? Finalizada essa parte, eu volto para finalizar, enfim, o tapete junto com vocês. Bom, meus amores, cheguei aqui ao final das carreiras de repetição. E agora, vou começar o bico junto com vocês. Então, aqui eu já fechei com ponto baixíssimo e, como nas carreiras anteriores, caminhamos com pontos baixíssimos até um intervalo de 3 correntes dentro do leque. Vamos repetir o leque. 3 correntes iniciais e 2 pontos altos, ficando com 3. Vamos trabalhar 3 correntes e fechar com um ponto baixo, pegando essas 2 laçadinhas aqui do ponto alto, formando um picô. Laço o fio e trabalho mais 3 pontos altos. Nos 4 cantos, vamos ficar com esse lequezinho aqui e no desenvolvimento do trabalho também. Faço uma corrente,
Venho aqui no próximo intervalo de uma correntinha de base e faço um ponto baixo. Uma corrente, vou lá pro próximo intervalo e vou trabalhar o leque conforme trabalhei ali no canto. 3 pontos altos. Três correntes. Fecha com um ponto baixo, formando um picô. E 3 pontos altos. Dessa forma. Uma correntinha, no próximo intervalo, um ponto baixo. Uma correntinha, no próximo intervalo, vou repetir o leque. 3 pontos altos, 3 correntes, fecha com um ponto baixo, formando um picô. Lacei e mais 3 pontos altos no mesmo intervalo. Então, a gente vai trabalhar dessa forma por toda a volta do nosso tapete, trabalhando esse acabamento, tá? Amores, caso vocês quiserem fazer mais carreiras, deixa eu dar uma dica para vocês. A gente tem entre um leque e outro, os cantos, tá? Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 intervalos de uma corrente aqui na parte da largura, tá? Então, assim, ó, tem que ser número ímpar para dar certinho. Aqui eu trabalhei um leque, aqui um ponto baixo. Leque, 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 ponto baixo. E um leque aqui no canto, tá? Então, esses intervalinhos de uma correntinha entre os cantos tem que ser em número ímpar. Então, se você quiser fazer mais carreiras para o seu tapete ficar maior, tenha em conta também que se você trabalhar mais carreiras, ele vai aumentar tanto no comprimento quanto na largura, porque é uma base retangular, tá? Então, não tem como a gente aumentar só um lado e não estar aumentando o outro, a gente vai estar aumentando os dois. Você acresça de duas em duas carreiras, para que, quando vocês forem trabalhar o bico, essa quantidade de correntinhas entre um canto e outro seja número ímpar, tá? Então, é só isso, meus amores, até o final. Assim vai bater certinho o nosso leque com o picô nos 4 cantos, tá? Cuidando essa contagem de números ímpares, de intervalos de corrente entre um canto e outro. Aí, vai fechar certinho para que os bicos fiquem na mesma direção, tanto de um lado quanto do outro. Assim, quando você dobra o seu tapete, ele fica igualzinho de todos os lados, tá? Feito aqui o seu último leque, ponto baixo, correntinha, né, entre cada ponto baixo, fecha com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha e o seu tapetinho estará pronto. Só fazer os arremates. Conforme eu fui fazendo as trocas de cores, eu já fui arrematando os meus fios. Aí, no final do tapete, eu terei somente esse arremate aqui para fazer. O meu tapete estará devidamente prontinho, sem arremates, porque essa parte do arremate é chato, ainda mais quando a gente faz muitas trocas de cores. Se você estiver fazendo uma cor só, beleza. Só vai precisar arrematar 2 vezes. Aquele cordãozinho lá do início, lá das correntinhas, e o finalzinho da carreira agora, tá? Como eu mencionei no início do vídeo, na próxima aula eu estarei trazendo como a gente confeccionar a passadeira. Eu faço as minhas com 1,20 m, mas eu estarei dando todas as dicas de como você fazer maior também, tá certo? Amores, obrigada pela companhia de vocês, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e a gente se encontra nas próximas aulas, ok? Grande beijo e se cuidem!